Olá, Rafael. Eu me chamo Maria. Sou do Rio de Janeiro e hoje é a minha vez de contar como cometi o maior erro da minha vida em fazer um pacto com o diabo. Em 2013, eu estava com 27 anos e trabalhava em um supermercado do meu bairro. Um certo dia, eu tive uma discussão com a gerente deste lugar e ela era uma mulher que achava que era a dona do supermercado. Enfim, não entrarei em detalhes. Mas depois de alguns dias, eu fui mandada embora do trabalho e de alguma forma eles me deram justa causa e eu saí sem os meus direitos. Quando perdi o meu emprego, o meu namorado terminou comigo, pois sem dinheiro eu não podia mais bancar ele com presentes e churrascos no fim de semana. Eu também fiquei sem dinheiro para a faculdade, daí eu tive que trancar o curso. A minha mãe, me vendo só dentro de casa, ela me deu um prazo de 1 semana para me arrumar um emprego ou procurar um lugar para morar. E quando eu achei que não podia piorar, eu me enganei, pois certa noite, voltando para casa depois de levar alguns currículos nos estabelecimentos da cidade, eu fui abordada por 3 homens em um carro e eles me levaram para uma mata e ali eles fizeram de tudo comigo. Não entrarei em detalhes, pois eu não gosto nem de lembrar. Entrei em profunda depressão e neste ponto a minha mãe já nem falava mais comigo. Ela achou que eu estava de frescura. E eu, sem dinheiro para sair para as baladas, os meus amigos também se afastaram de mim. Um certo dia, uma tia que era um bandista, ela veio nos visitar. E quando ela viu a minha situação, ela me passou uma oração que, segundo ela, era uma oração de libertação e Deus abriria os meus caminhos. Eu peguei a oração e, assim como ela disse, eu fui fazer a oração antes de dormir. Mas no meio da oração, eu me lembrei de tudo o que aconteceu comigo nesses últimos meses. Então, a minha mãe gritou do quarto dela para que eu calasse a boca e fosse dormir. E este foi o estopim da situação. Eu tive um ataque de fúria e nesse momento eu gritei por Lúcifer e disse que se ele me ajudasse a mudar a minha vida para melhor, eu faria qualquer coisa para retribuir. E neste exato momento, eu escutei um forte bater de asas vindo do corredor de fora da casa, que dava para a janela do meu quarto. E a minha mãe, ouvindo aquilo, ela não disse nada. Ela simplesmente apagou a luz do quarto dela e em seguida trancou a porta do seu quarto. No outro dia cedo, eu me lembro que acordei diferente, eu não sei, apenas me senti mais confiante. A minha amiga, Amanda, me ligou e me chamou para uma balada. Eu disse a ela que não tinha dinheiro e ela insistiu que eu fosse e disse que eu não me preocupasse com isso. Então aceitei o convite e à noite fomos para a balada. Eu conheci um moço na balada. Ele veio até mim e se apresentou como Luciano, mas pediu para que eu chamasse apenas de Lu. A princípio, o achei meio estranho, mas logo que vi que poderia ser coisa da minha cabeça. Então, nesse dia, ele quis sair comigo. Porém, eu não aceitei. Então, ele pegou meu telefone e desapareceu. Procurei ele por horas. Afinal, eu estava gostando de conversar com ele. Porém, ele tinha um papo muito estranho. Ele dizia coisas obscuras, como o que eu pediria se eu tivesse um desejo e o que eu daria em troca para o meu pedido se realizar. Bem, eu nem levei em consideração, pois eu pensava que ele poderia estar bêbado. Perguntei dele para umas pessoas que estavam ali por perto. Também perguntei para umas amigas, mas elas me disseram que não me viram conversando com ninguém.
Então eu pensei comigo, como não? Se eu fiquei a noite toda conversando com um rapaz. Mas também nem levei em consideração, pois pensei também que poderiam estar bêbadas, pois elas gostavam de uma bebidinha. Bom, eu continuei curtindo a noite, mas o tal do Luciano não saía da minha cabeça. E sempre olhava ao redor, pois algo me dizia que ele estava por ali. Mas eu fui embora e nada do Luciano. As minhas amigas ficaram inconformadas comigo, porque eu estava tão preocupada com uma pessoa que eu nem conhecia direito. Mas nem dei bola. Eu fui para casa e fui dormir. Sonhei com o Luciano a noite toda. Eu sonhava que ele era um anjo. E nesse sonho, ele dizia que queria me levar para conhecer onde ele morava e que me daria tudo nessa vida e bastava eu pedir, etc. Sonhei a noite toda com coisas desse tipo. Acordei e era um sábado. A minha tia, umbandista, estava em casa e me esperando para almoçar. Na mesa, eu comentei com a minha mãe, mas a mesma não me deu muita bola. Mas a minha tia, que ouviu a conversa, ela disse que eu estava com uma energia muito forte. Não algo ruim, mas perigoso. E por mais que tudo parecia normal, para mim, algo de estranho tinha. Eu almocei e fui tirar um cochilo. E quando estava quase pegando no sono, tocou o telefone. E eu, com o coração disparado, atendi e era ele, o Luciano. Ele me convidando para tomar uma cerveja de noite. E algo me dizia para não topar, mas eu aceitei. Então marcamos para as 20h30 e ele me pediu para ir de preto. Eu não entendi, mas tudo bem. Coloquei uma camisa preta, uma saia preta e fui. Era um barzinho na região nobre da Barra da Tijuca e tudo parecia normal. Até que no meio da conversa, ele pediu que eu fechasse os meus olhos e desejasse qualquer coisa. Porém, o desejo deveria ser autêntico e do fundo do meu coração. Eu desejei ter muito dinheiro e que todos que pisaram em mim um dia se arrependessem amargamente. Ele então me perguntou se eu daria qualquer coisa por isso. E eu disse que sim, que faria qualquer coisa. E então ele se levantou e me chamou para ir embora. Entramos em seu Civic esportivo e ele disse que me levaria para casa. Eu pensei, nossa, mas que cara doido, não ficamos nem 15 minutos no bar? E quando eu cheguei na porta de casa, ele me beijou e foi chupando o meu pescoço até que eu senti algo escorrendo pelo meu pescoço. Passei a mão e vi que era sangue. Ele me sugava como um vampiro. E mesmo eu assustada, eu não consegui parar aquilo, pois era algo prazeroso e me deixou anestesiada. Ele era o homem mais bonito que eu já vi na vida, e ele então disse que o seu nome verdadeiro era Lúcifer. E Luciano foi só um disfarce para me atrair até ele. E que eu havia chamado pela ajuda de Satã em orações. E também disse que já havia perdido muito tempo comigo, pois o seu tempo era muito curto. Mas ele teve compaixão de mim e estava ali para me libertar. Me perguntou realmente se eu queria fazer um pacto com Lúcifer, pois dali para frente a minha vida mudaria para melhor e ninguém nunca mais entraria no meu caminho. Bem, no momento eu topei, pois era impossível dizer não diante de um homem tão lindo quanto ele. Ele tirou um cartão de crédito do bolso, desses pré-pago, e o cartão tinha o meu nome, Maria. Ele disse que no cartão tinha um presente de boas-vindas à nova família,
E então ele me passou a senha de 4 dígitos do cartão e disse que a minha admissão como membro da família dele só seria validada após eu usar aquele cartão para gastos pessoais. Bem, eu não entendi, mas assim eu fiz. Gastei dinheiro daquele cartão pré-pago com o meu nome e só depois de semanas que eu fui entender que eu ainda não havia selado um pacto. Mas só de usar o dinheiro daquele cartão, eu já deveria algo a ele, e assim aconteceu. Um certo dia, quando eu olhei o saldo daquele cartão no caixa eletrônico, eu quase caí para trás, pois ali havia cerca de R$ 149.758. Anteriormente, haviam 150 mil, mas como eu era pobre e não sabia quanto tinha, eu acreditei que deveria ter no máximo uns R$ 1.000 naquele cartão. Então, eu só havia comprado um pote de sorvete, uma sandália rasteirinha e umas compras no supermercado que eu fiz para casa. E eu havia gastado um pouco mais de R$ 200. Bem, a minha vida mudou do dia para a noite. Eu usava o cartão para tudo e sacava 3 mil todo dia, pois esse é o limite diário de todo banco para saque em caixas eletrônico. Eu usava o cartão para comprar tudo que eu via na minha frente. Eu comprei um carro seminovo de 35 mil à vista no cartão. Eu tive que passar o valor 4 vezes na maquininha, pois o limite de toda a maquininha é R$ 9.999. 3 dias depois, eu encontro novamente aquele rapaz e ele me pergunta se eu estava pronta para a cerimônia do pacto. Eu disse para ele que eu pensei melhor e agora que tudo estava dando certo na minha vida, eu ia deixar esse negócio de pacto para lá. E ele disse o seguinte: negativo, não é assim que funciona. Tudo está dando certo para você graças à proteção da sua nova família. E você também tem uma dívida comigo. Eu te dei esse dinheiro no cartão como um presente de boas-vindas à família luciferiana. E se você não pertencer à família, terá que pagar centavo por centavo. E se você já se achava sem sorte, imagina você desapontar o meu mestre. Ele literalmente tornará a sua vida um inferno. Eu, espantado, eu disse o seguinte: a que mestre você se refere? Achei que você fosse Lúcifer, o próprio. Todos nós da família luciferiana somos Lúcifer, pois somos todos pelo mestre e o mestre por todos nós. Na família, não somos conhecidos por nomes entre os membros. Nós, homens, nos chamamos Lúcifer, e as mulheres são Lilith. Cuidamos da família e destruímos todos aqueles que não pertencem à família. Eu, sem saber o que fazer, aceitei tudo o que ele disse. Então ele me passou as instruções do local, dia e horário onde seria realizado a cerimônia do pacto. Então, no dia certo, eu passei por toda a cerimônia do ritual, que foi em uma mata com pessoas de máscaras de bode, e eles sacrificaram uma ovelha diante uma fogueira no meio de uma clareira na mata e me deram boa parte do sangue para beber. Acordei chapada no carro que eu havia comprado e estava em frente à minha casa. Eu não sei como eu fui parar ali. Com certeza, alguém havia me levado. Naquela tarde, eu fui conferir o meu saldo no cartão, pois eu queria comprar um notebook para trabalho e pagar a minha faculdade. Acreditei que não deveria ter mais do que 10 mil na conta. Aliás, eu gastei muito dinheiro comprando tudo que eu via. Mas para a minha surpresa, ali havia 500 mil reais. E eu quase caí para trás.
aquele rapaz me encontrou mais algumas vezes e me perguntou o que eu faria com todo aquele dinheiro. E eu disse que investiria em uma microempresa. Ele então me pediu para fazer todo o projeto da empresa e anotar tudo em um papel, inclusive o tempo de retorno do investimento, e assim eu fiz. No outro dia, eu entreguei para ele todo o projeto, e o projeto era montar uma franquia de loja de roupas bem conhecida dentro de um shopping. Ele riu e disse que custaria muito mais do que R$500 mil. Mas ele ajudaria no projeto, pois afinal a família era para isso. E em menos de um mês, ele me entregou toda a loja montada no shopping do Rio. E ainda me deu a liberdade de selecionar os funcionários que eu bem entendesse. Afinal, a loja era minha. E assim eu fiz. Eles também me deram uma mansão de frente para a Praia da Barra. Ali na Ordem, eu conheci um homem muito lindo que também era da família. O chamarei aqui de Christian. E então nós nos casamos. E em menos de um ano tivemos o nosso primeiro filho. O parto foi feito dentro das instalações da Ordem, onde nos reuníamos para adorar a Satã. E foi quando eu fui informada que o nosso primogênito seria sacrificado como oferenda para ele. Eu me recusei. Óbvio que eu não aceitaria aquilo. O meu marido pediu desculpas aos anciões da Ordem Negra e disse para eles terem paciência comigo, pois assim que chegasse em casa, ele teria uma boa conversa comigo. Então, logo em casa, o meu marido me explicou tudo sobre as consequências de eu me recusar a entregar o bebê. Eu perderia tudo o que conquistei e, no fim, o bebê acabaria sendo deles de qualquer forma, pois eles sempre conseguem o que quer e os danos também sobrariam até para ele, pois o marido também é responsável pelas atitudes da mulher. Então, sem nenhuma escolha, eu entreguei o meu bebê. Bem, eu nunca me perdoei até hoje pelo que eu fiz. Eu tenho dinheiro e poder, mas não tenho felicidade, pois até o meu marido é manipulado por eles e não faz nada que vá contra os princípios luciferianos. Eu passei de pobre a bilionária em questão material, mas não passo de uma mendiga em sentido espiritual. Eu sou pobre de felicidade e de espírito. O meu conselho para vocês é que não vendam a sua liberdade. Não façam pactos, pois isso te resultará numa dívida que dinheiro nenhum neste mundo poderá pagar. Muita gente não acredita nessa minha história, pois ninguém nunca viu o verdadeiro Lúcifer, e nem mesmo eu. Os satanistas dizem que ele está presente nos Black Sabbath. Porém, tudo que vemos é um homem alto de túnica preta e de máscara. Ele é o suposto Lúcifer. Ou talvez seja apenas um homem incorporado. Mas nós, Liliths, não sabemos tanto quanto os homens da Ordem. Eles sabem dos segredos que não podem nos contar. E nós, mulheres, somos só especuladoras e nada mais. Bem, tudo que eu disse aqui, Fael, não é nem 1% de tudo por trás dessa elite oculta. Em breve, eu trarei mais relatos para o canal, inclusive contando como me vinguei de cada um que me fez mal. Boa noite.